Fala, Leila. Understand. Progress, understand. Understand. É, Ai, então, bom dia a todos, né? Então, comecemos. Falar de Sócrates é um prazer, né? Um grande homem que passa pela Terra e com seus princípios. Aqui falando Emmanuel, que Sócrates foi até um peso igual ou parecido, vamos colocar parecido com o de Jesus, né? Com uma importância, né? Importância para as nossas gerações, nossa evolução. Então, ele realmente sabia o que estava fazendo aqui, veio realmente dar o recado. E escolheu o maior palco, que é o palco da liberdade. E pela liberdade, e praticando a liberdade, para que as almas se libertem, ele foi condenado. Né? Ele foi condenado. E ele aceitou a condenação, né? Ele aceitou, ele não fugiu, porque teve chances. Ele teve chances por alguns juízes de escapar. E ele preferiu não escapar, não fugir. Então, uma alma dessa é porque sabe o que está fazendo. Né? Tem uma chance dessa, a primeira coisa que a gente fazia era correr e fugir, né? O quê? Negar Cristo, né? Os discípulos negaram Cristo. E, e aqui a gente vê um cara que sabia que ia morrer, foi condenado e resistiu, foi até o fim. Ele não se esquivou, não permitiria, não se acovardou. Oi? ele não, per- ele não permitiria ser chamado ser visto como um covarde, né? Porque É, se ele fugisse, ele nunca mais poderia voltar à terra dele, né? Porque essa era a determinação. isso é Esse é porque o ele tinha consciência do que veio fazer, né? Era uma consciência totalmente aberta. Ele sabia do compromisso dele. Foi igual o Chico. O Chico veio. Vocês acham que ele não sabia do compromisso que ele tinha? Que isso para ele era uma verdade, que ele tinha esse dever? Claro que no fundo ele sabia de tudo. Então Sócrates, como muitos mártires aí, eles sabiam dos compromissos que tinham. Alguns com mais amplidão, outros com mais clareza, outros com menos clareza. Então, de certa forma, já sabia. Agora, só que aí coloca aqui, né? Mas Atenas, como o cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus, que Atenas era um exemplo de cidade, de constituição de cidade. E ele estava em Atenas justamente para fazer brotar, porque era um povo preparado. Mas o que aconteceu? Não aceitaram. Não aceitaram esse progresso avançado desse mensageiro. Então, foi onde condenaram Sócrates. Aí a gente vai ver aqui, depois, o peso que isso deu, né, para Atenas, o povo de Roma, de Atenas, principalmente Atenas, né, que teve que responder por isso. Então, nós respondemos. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Olha o que ele foi condenado. Inclusive, Platão concordou, foi um dos que concordaram com essa instilação, né, dos jovens quanto à liberdade. E outros que também
que foram mais três que realmente condenaram Sócrates às suas ideias. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhes extravasam do cálice de amarguras. Ele não fugiu, ele não se acovardou. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere. Aí, ó, ele não foge, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Então, ali, facilitaram para ele fugir, mas ele não quis fugir, ele preferiu ficar, para cumprir a missão dele. Nossa, optar por uma morte, hein? Nessa hora tem que ser grande, hein? Eu sei que eu vou morrer, eu vou ficar aqui. Não, eu quero fugir. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da aprovação, e quando a esposa Xantipa assoma às grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ela exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, o juiz te condenaram à morte. Então, olha só, né? Ela foi lá desesperadamente falar para ele. E ele falou: o que, que tem isso? O que, que tem isso? Meu Deus do céu, né? Então, responde resignadamente o filósofo: eles também estão condenados pela natureza, eles também vão morrer. Eu estou morrendo antes, simplesmente só isso. Tem que ter uma convicção, o indivíduo aceitar a morte, aceitar a desencarnação. Ele tem que ter uma convicção. Se falar, quando a gente vai adoecendo, a gente já procura logo um médico, né? Meu Deus, eu não quero morrer, não quero ir. Ao invés de nós resignarmos, né? A gente tem esse pavor. Ele sabia que não tinha morte, né? Sabia que Ele continuaria. sabia que não tinha, Ele ele tinha essa sabia convicção. que tinha um mestre que apoiava as ideias dele. Você E, sabe, na verdade, eu pensei numa coisa agora, não sei, né? Agora que eu pensei nisso, você vendo isso, eu revendo a história, lembrei de Pilatos. O Pilatos, ele lavou as mãos sabendo que o Cristo era totalmente inocente, né? Que não podia. Mas ele não teve coragem de enfrentar isso, né? E essa coisa já, quando os juízes, né, na verdade, os juízes determinavam aos carcereiros do Sócrates deixassem as grades abertas, né? é, E desse as costas, né, para que ele fugisse. Quer dizer, ninguém teve coragem de chegar e inocentá-lo, né? Ia pelas escondidas, assim fez o Pilatos. Né? Falou, oh, vou deixar para o povo aqui. Como é que é? Quem que vocês querem? Esse ou aquele, né? Aí, bom, agora eu lavo minhas mãos, né? Quer dizer, não conseguiu nem perceber a história, né? Que já tinha vindo, né? Já tinha acontecido coisas parecidas, né? De executar um inocente. Uma pessoa que estava fazendo bem. Eu pensei nisso agora. Olha que eu já tinha visto isso várias vezes. não, eu vou te falar, ó, no próprio É movimento repetir. espírita, a gente se acovarda em muitas coisas. A gente deixa as ideias morrerem, nós deixamos certas coisas morrer. Não, vamos esperar, vamos deixar isso para depois, que o tempo vai resolver. Isso, de certa forma, isso é acovardar. Porque se você chegar e falar assim, não, eu concordo com essa ideia e tal, você está se colocando numa posição de concordância. O que os outros vão pensar de mim? É orgulho, né? É orgulho. Se eu falar isso, os outros vão pensar mal de mim. É que pensem, que pensem. Então, você tem que estar trabalhando pela causa e não pelas pessoas. Né? Lógico que você está trabalhando pelas causas, você está trabalhando por todas as pessoas. Mas não defendendo um posicionamento pessoal,
Então, a gente faz isso constantemente na nossa vida. Não é só com a morte, aqui um exemplo, com relação à morte, mas a gente, nas ideias, por isso que nós ficamos muito estacionados nas próprias ideias por séculos, porque nós não nos posicionamos, né? Claro, você pode posicionar sem briga, sem revolta, então você deixa sua posição. A minha posição é essa e tal. Agora, quando se fala em política, você tem o direito de ficar calado. Você tem o direito de ficar calado, porque política você gera conflito, né? Quando tem posicionamento, guerras partidárias. Hoje a gente tem mais partido do que tudo, mas você pode se posicionar nos elementos básicos de uma sociedade, se isso está ligado a tal partido, a outro partido, não importa. Você está se posicionando num princípio. Então, é como você deve fazer. É só um gancho aí que a gente puxou, né? Mas essa condenação injusta, soluça ainda a desolada esposa, e ele a esclarece com um olhar de paciência, de carinho. E quererias que ela fosse justa, né? Um povo que pensa dessa forma, uma condenação é justa. Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo, significa que ele, né, aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Foi bem recebido, né? Foi bem recebido. Já pensou se a gente fosse bem Parte da recebido mesa assim? de reunião do Cristo, né? Ele fazia parte das reuniões do Cristo, tava lá. Está falando alçando-se de novo, né? Quer dizer, já era um ambiente comum dele, então ele tinha muita consciência do que estava fazendo aqui, e era muito clara essa consciência para ele. A Por gente isso sempre que, pergunta, né, Daniel? por isso que A não gente fala morreu do pela sol. velhice, ele morreu por morte mesmo de condenação. Sim? Quem são os carcereiros dele? Quem sabe? Quem o condenou? Mas ele a Mas gente sabe quem é. Né? esse é um assunto que a gente não pode nem tocar, né? Porque nós estamos nessas histórias. Nossa, nós estamos nessas histórias. Então vamos ver aí, os Estamos discípulos. nessas histórias e ainda julgamos. De repente, a gente está julgando o ato de alguém que estava lá, que poderia ser eu, você, qualquer um de nós aqui, né? Nossa, e como pode? Dá até tristeza, né, Lê? Dá uma Tá, tristeza. dá tristeza. Você está falando, Francisco, está desligado seu microfone. Ah, é verdade. Desculpa. Estou falando com a Leila aqui, com certeza. Se nós estivéssemos lá, nós estávamos numa situação moral muito, mas muito complicada mesmo. Não é à toa que a gente está aqui agora, sofrendo. Não é à toa, não. Quem lê para nós aí os discípulos, tem alguma consideração a fazer sobre Sócrates? Em Mesmo Daniel, assim. Hum, mas sabe uma coisa que eu fico assim matutando? É que você vê que mesmo no nosso ambiente aqui, que somos pessoas que já sabemos da imortalidade, sabemos que nós não somos daqui, que a gente está de passagem, você veja que não tem exceção. A gente é muito, muito fraco, porque a gente fica admirando a postura do Sócrates quando deveria ser o natural, porque, legal, se eu vou viajar hoje, por exemplo, eu como encarnado, se eu vou fazer uma viagem para a praia, sei que essa viagem é boa para mim, pô, eu rumo as malas e vou.
por que que eu tenho medo ainda de encarar uma desencarnação se todos nós temos certeza que é uma viagem que é ótima para nós? Então, acho que a diferença aqui é que o Sócrates tinha essa consciência e atuava de acordo. Ou seja, eu, por exemplo, tenho essa consciência e, no entanto, não ajo de acordo. A diferença é só essa. Porque, assim como ele, eu sei que a minha vida definitiva é de lá, não é aqui. Então, é muita fraqueza, assim, é muita falta de vontade, eu diria, assim, de querer realmente fazer aquilo que a gente já sabe que deve ser feito. E um detalhe, que já dá conta de fazer. Porque qualquer um de nós aqui, se chegar a hora de atravessar mesmo, negão, você sabe que não tem opção. Então, é É, só uma questão de você encarar com naturalidade. Pô, chegou minha hora, então não vou abrir mão dessa oportunidade que eu estou tendo. Uma oportunidade, inclusive, de dar um exemplo. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala, Amaro, você está condenado a beber o cicuta ou então tem um juiz aí que te liberta. O que que eu vou fazer? Falar, eu quero, apesar de saber que a minha vida definitiva é de lá, eu prefiro continuar aqui. É muita fraqueza nossa mesmo, que a gente tem essa consciência e, no entanto, e ele Omar, não, a gente acho que considera, "Ué, mas na verdade nós já deveríamos agir assim." eu acho que você falou aí, a gente não devia estranhar, né? A gente devia estranhar nosso comportamento, né? O dele é o natural. O dele é o natural. Mas eu acho que Sócrates tinha dificuldade de ver o nosso comportamento, né? Falei, não, como é que eles conseguem ser assim? Então, Como é que consegue me condenar, né? Então, certamente, para eles era o inverso, a visão inversa mesmo. Não tem no vocabulário deles tramóia, né? eu imagino que na cabeça dele ele deve pensar, puxa vida, mas eu estou indo fazer uma viagem que é ótima para mim, por que que estão querendo que eu não aceite essa oportunidade? É. Eles O mais compraram até a interessante passagem, eles compraram até a Ué, passagem para mim. e ser bem mas aqui, recepcionado do Mas, outro lado. Daniel, o instinto de É, preservação das pessoas é muito forte, é uma coisa assim inerente ao ser humano, né? Então, assim, não dá para ficar julgando quem tem medo da morte, né? É uma coisa, é uma autopreservação que todo ser humano traz consigo. É diferente, realmente, é esse aceitar, né? Não, eu vou tranquilo. Não, pode mandar cicuta que eu tô tranquilo, né? É, é, o comum é ter o medo da morte, é o instinto de preservação do ser humano. e deve ser mas você assim. está certo. E tem que ser Até assim, senão todos nós somos propensos a querer sair daqui. Né? Todos nós somos propensos a a querer ir embora, porque as paixões nos seguram aqui, a vida nos segura aqui, justamente para cumprir o nosso desenvolvimento, né? é Agora, o interessante. âmbito aqui, Lara, é mais com relação assim, ao desprendimento mesmo que você falou. O indivíduo, quando tiver seus momentos, suas experiências e ter que passar por elas, ele saber passar e aceitar e saber que a volta ela é preciosa, né? Que Mas ela é valorosa para nossas almas. o interessante aí no Sócrates, depois eu não falo mais, essa última vez, eu fico empolgada, né? Porque eu estudei só. É que ele, na prisão, condenado já, né? Já condenado a tomar cicuta, inclusive com um dia determinado, ele recebia muitas visitas. Ele continuou orientando e fazendo a sua filosofia até no dia da morte dele. Na hora que ele estava tomando cicuta, ele estava acabando de orientar um discípulo. Ele não parou em nenhum momento, quer dizer, não adiantou prendê-lo. Ele continuou, porque as pessoas Ele, continuavam procurando ele, né, para ser orientado. ele tinha convicção e tinha que falar, né? Ele era o verbo naquela hora para falar, tinha autonomia para falar, e não era a prisão que ia impedir. O que foi que aconteceu? E E veio para fugir isso, né? seria negar, né? Fugir seria negar as verdades que ele trouxe. Sim,
sim, Ele Fazer ia sentido. desmentir tudo que ele ia desfazer tudo que ele fez. Então, era missionário. A gente não, a Lara colocou muito bem, porque olha a diferença da evolução dele e da nossa. Não tem nem como comparar uma coisa dessa. E da consciência dele da missão, né, que é o mais importante. Exemplo, né? É interessante isso. É um exemplo que a gente pode pensar nisso. Bom, então vamos fazer a leitura da sequência, os discípulos, né? Falar de Platão, falar dos discípulos que realmente tiveram a sequência aí, né, de Sócrates. Vamos falar aí, quem lê para nós? Eu posso ler hoje para matar a saudade? Pode ser. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar como advento do cristianismo. É, vamos lá no Platão, então, conversar, porque ele teve os precursores, né? Como sempre, precursor não, os discípulos. Como sempre, sempre quando você planta uma ideia, sempre tem aqueles que vai realmente seguindo aquelas ideias, porque senão elas não fariam sentido, né? Para se projetar tanto sacrifício para nada. A gente tem aí exemplo de Jesus também, né? Que até hoje estão se projetando o seu verbo. E aqui, mais próximo dele era o Platão. Platão, mas mesmo assim, Platão ele não fez com tamanha clareza todas as projeções sincrônicas, né, com o pensamento de Sócrates. Então, teve alguns pontos que realmente não estavam coesos com o pensamento, mas nem por isso deixou de se projetar o grande pensamento de Sócrates por Platão. Então, esse é o grande feito que a gente tem, né, hoje, pela história, pelas anotações, pelos livros, porque Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreveu. Um pouco assim, difuso nos pensamentos, mas trouxe para nós a filosofia do mestre. Então, Platão, falando um pouquinho dele, Platão era um cara de posses. Ele veio de posses melhores. Sócrates era de uma família pobre. Platão já era de uma família mais abastada. Interessante que a maioria dos discípulos de Sócrates tinham uma vida mais abastada. Era de família de poderes. Quando o pai tinha condições de pagar, né, estudos, ele colocava o filho para estagiar, né, com os filósofos da época. Podia deixar de trabalhar, né, para fazer.
e acompanhar. Então, era uma condição que tinha, de não se preocupar com a atividade, poder seguir um pensamento, estudar. Aí, Platão era um cara de porte, né? Robusto, forte, por isso que o nome dele é Platão, né? E o nome dele não é nem Platão. Platão foi um apelido que eles deram lá na academia, que ele fazia lá exercícios, né? Então, por isso que veio o nome Platão. Plato, forte, universal. Então, é platônico, é um cara do universo forte. Então, da academia, ele gostava de fazer academia, e tanto é que hoje a academia, que a gente conhece, que é a universidade e tal, a academia veio desse nome da academia. A academia que ele montou, que seria uma escola que ele montou chamada academia, mas a academia ele originou do porte dele. Vamos montar uma academia agora do pensamento, né? Então a gente usa isso aí acadêmicos, né? Até hoje, a academia é exatamente como o exercício da mente, né? O o exercício do conhecimento. O centro espírita é uma academia, né? De certa forma. Não forma, não, mas forma, moralmente forma, né? De certa forma, forma. Você está falando e está desligado, Leila. Ainda bem, né, que eu não tinha nem que estar falando. Estou falando Pode todos falar. os lugares. Aqui nós estamos numa academia também, né? Fazendo exercício, né? Fazendo exercício, né? Tá exercitando. Se a gente souber aproveitar todo lugar que tem um grupo estudando, tal, o, eu estava pensando aqui amor platônico. Eu estou pensando o que é platônico, né? Platônico é o que aquele que se refere ao Platão, mas o que é o amor platônico? A visão dele. Porque ele era muito assim, vamos dizer, trabalhava muito o verbo, né? Trabalhava muito a forma de expressão, então ele construía, né? Ele falava do amor, ele falava da. Eu não trago agora aqui essas passagens, mas a Francisca, até como estudou filosofia, deve lembrar disso, né, o Francisco? Quando ele falava do amor, com relação ao amor. Eu cheguei a ver isso na faculdade, sobre o amor, mas, assim, agora eu não estou lembrando direitinho, não, viu, Leila? Como é que foi a história das definições que ele dava sobre o amor? O É amor como idealização. Teoria do amor tem, é platônico. transcendental, né? O que transcende, que é espiritual. Você ama uma pessoa mesmo sabendo que aquilo é impossível, né? Agora, aí eu pensei que tivesse alguma coisa em relação a ele, que ele tivesse tido, mas é a filosofia que ele apresentava, né? Bem Idealização transcendente. do amor, né? Você idealiza um amor, não necessariamente é o amor que o outro, que você representa no outro. É. E ele era um idealizador, né, pela sua própria forma de pensar a sua filosofia. Então, assim, o platonismo é exatamente o idealizador, né? Tanto que tem uma coisa interessante aí que o Daniel falou rapidamente sobre a questão do Aristóteles, né? Porque o Aristóteles, ele estudou Sócrates, mas ele negou muitas coisas no Sócrates. Tanto que existe uma imagem muito conhecida que você vê Sócrates e Aristóteles, né? Um falando, né? O Sócrates apontando para o céu e o Aristóteles para a terra, né? Aí o Platão pegou e juntou as duas coisas, porque até mesmo se o Platão fosse levar a sua filosofia do Sócrates, talvez nós nem estaríamos pensando, falando disso, porque não tínhamos condição de compreender, né? Teria que trazer a coisa para a materialidade para a gente compreender. Talvez. Acho que a intenção foi até essa. Não, eu não tenho dúvida disso. Senão a gente nem Senão estaria. teria vindo outro Sócrates para continuar, né? Igual o pensamento dele, porque O isso próprio não Platão não faltava. conseguia.
perceber a essência. Por isso que Aristóteles foi importante nessa história. Porque Aristóteles era materialista também. Então a gente precisa palpar, né? A gente não essa Era, questão era filho de rei. Era gente grande, né, na época. Então, são pessoas que tinham muita preocupação com o mundo, né, com política. Tanto é que Platão e os demais misturaram um pouco o pensamento de Sócrates e trazendo a questão política, né, das paixões da política, do mundo político. Então, houve algumas misturas, sendo que Sócrates ele veio falar da transformação da liberdade do homem, do pensamento, da liberdade do ser, mas chegou no âmbito geral, no âmbito político, né, da história. Então, não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar seu nível de alta superioridade espiritual. Platão ele não soube conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual como tinha Sócrates. Olha, isso é Emmanuel falando, não sou eu falando. Não é a história falando aqui, porque a história não vai falar isso. Mas e era ele importante realmente que fosse assim. Era importante que o Platão fosse assim, para que a gente hoje estivesse falando dele. Porque se ele não tivesse essa baixa, abaixo do Sócrates, nós não conseguiríamos entender. E aí ele trouxe na e, sua pequenez para que a gente consiga é, entender. olha o que ele chegou a fazer, gente, ó, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos. Ele chegou a justificar isso. Ou seja, tem razão. Tem que Os ser assim. escravos pertencer, tem que ser assim, sem uma Escravo. visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Então, Platão, ele teve essas dificuldades. Platão teve essas dificuldades. Mas isso aqui foi 4, 5 séculos antes de Cristo, né? Já deu tempo para ele ajeitar esses detalhezinhos aí, tanto na época quanto depois. E nós? Vamos pular essa Então, mais, parte. Nossa. Nós que jogamos olha pedra lá, na cruz. mas apesar disso tudo, Platão ter isso, olha lá, contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor. Então, não foram todos. Ele foi uma pessoa da época, um pensador da época, como os homens viviam na época. Platão foi isso. Antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Então, uma é sequência do outro, dando continuidade, mas nenhum fazendo igual o papel do outro. Então, quando termina uma missão, ela foi terminada, não tem substituto. Aqui nós não estamos falando de substituto. Platão não era substituto de Sócrates. Aristóteles não era substituto de Platão. Não era. Continuidade, né? Eles pegavam princípios como nós fazemos. Então, nós não somos discípulos e substitutos de Chico Xavier. Todo mundo ficou preocupado, né? O Chico vai desencarnar, quem é que vai ser o substituto? Nossa, o movimento espírita inteirinho ficou preocupado. Discutiu isso aí pelo menos uns 15 anos, eu ouvi discutir. Aí quando chegou e desencarnou, não tinha nenhum substituto. E até hoje não tem nenhum substituto. E nem vai ter um substituto. Então, deixou agora a tarefa por nossa conta, que é pegar os ensinos, debulhar eles, interiorizar cada um
e melhorar a cada um, porque o que já tinha que ser revelado foi revelado muito bem. O que você pode fazer é subsidiar alguma coisa, ou seja, acrescentar alguma coisa, porque a gente só está nessa condição de replicar alguma coisa, replicar, de absorver, de nos transformar. Nós estamos nessas condições. Não somos agentes importantes de um processo de revelação, e sim de transformação de nós mesmos. A ideia não é substituir, a ideia é todo mundo, né, seguir um caminho que seja o caminho Absorver. de absorver. Absorção, né? Estar lá no pedestal para ser o exemplo de ninguém. Nós temos é que estar unidos e o caminho tem que ser esse, né? Se vê o Chico ou tantos outros missionários, é porque a gente ainda não está conseguindo sair da rasteira, do tamanho da rastejante. A ideia não é ter um ídolo, né? A ideia é todos nós estarmos aptos a fazer o trabalho. E não é substituição, e sim absorção desses valores. E será que nós estamos dando conta? Tá, ainda não, né? Ainda não. Estamos patinando um tantinho, né? Um tantinho. E Então, pior né? ainda, pois, né? Né, Amaro? Amaro que arranja desculpas. A gente arranja desculpa o tempo inteiro. E vamos para a última parte desse roteiro aqui, é a provação coletiva da Grécia. Será que aconteceu alguma coisa com esses que condenaram Sócrates? Será que tem muito peso isso quando a gente também participa de alguma ideia? A gente tem isso hoje, a gente condena algumas pessoas mentalmente, na internet. A gente faz isso, espíritas, pronunciamos isso quando tem oportunidade de participar. Olha só a resposta aqui, quando a gente concorda, quando a gente faz um ato e condena, por exemplo, aqui no caso, e todo mundo achava que estava certo, né? Tem que matar esse cara para ele parar de pensar dessa forma. Então foi a chance, foi a única forma que eles encontraram de parar o homem. Aqui a gente para de outro jeito, né? Às vezes até para por mandar sacrificar ou tirar o tapete do outro, né? Muitas vezes a gente faz isso. Mas aqui foi o caso de resposta natural que teve a sociedade da Grécia. Então, olha só, condenação, aprovação coletiva da Grécia. Lê para nós aí, amado. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento label daquela injusta condenação, label
ignominioso que a Grécia deveria lavar com as Ah, tá. lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Hum, resposta. O Brasil está hoje respondendo por muita coisa, né? Ele responde pela escravidão, responde pelos atos anteriores. Quando a gente fala Brasil, a gente inclui as pessoas que vivem no Brasil, pagam problemas anteriores. Estamos tentando resolver o problema anterior que nós tivemos pelas injustiças. Aqui, a condenação de Sócrates, oi? Aqui a condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas. O que significa isso? O que significa? Nós estamos falando aí do E, circo, será? oi? Nós estamos falando aí dos circos romanos, aquele povo estava lá, é isso? Eu fiquei confusa com É, esse texto. esse pessoal aqui, lá atrás, condenou Sócrates à morte. Tudo bem, mas o processo de resgate deles, nós estamos falando dos Reencarnação. circos, isso, nós estamos falando dos circos romanos, será? Que é onde Nós estamos tanto... falando, a gente ainda está falando de Atenas, né? Sim, sim, Então, sim, por mas aqui exemplo, ele está falando do resgate, aí eu fui lá na frente, né? Como é que esse povo resgatou, tipo, de uma forma que ele se sentiu injustiçado no sofrimento, né? E aí eu é lembrei porque do circo. O Roma comprava muitos escravos, né? Então, Atenas forneceu muitos escravos. E como era normal isso acontecer, então o que teve? Uma, uma venda desses que condenaram Sócrates pela reencarnação, vieram como escravos, reencarnaram como escravos, e foram vendidos a Roma. Eles eram muito inteligentes, escravos inteligentes. Tanto é que a gente vê muitos escravos ensinando os príncipes, né? Então, eles tinham muito conhecimento. Apesar de serem escravos, eram conhecedores. Então, E quem eles, condenou Sócrates eram pensadores. Quem condenou Sócrates eram gente que pensava, não era gente que não pensava. Então, seria amarga a cobrança em cima disso, porque quem condenava podia ter libertado. Então, não, o Sócrates poderia ter feito assim, fugido, mas ele já teve a condenação, independentemente de ser morto por aqueles que colocaram Sócrates na cicuta, né? Então, ele poderia ter fugido, mas assim, o débito já estaria nessas pessoas. Eles tiveram que pagar, reencarnar como escravos. Amarga experiência, porque imagina, ser transportado dentro de jaulas, dentro de... Nossa, deve ser triste. E os não tendo escravos, direito a ter liberdade. eles não eram considerados como seres humanos, né? Eles não eram humanos. Então, eles eram jogados para os circos, né? Para fazer espetáculos com os leões e tudo. Então, era nesse ponto aí que eu não havia pensado, Isso. né? Que eram aqueles juízes daquela época, né? Que se transformaram, vieram como escravos, inclusive escravos muito sábios, né? Muitos intelectualizados, né? Já trazia isso na sua essência, né? Que eram demonstrados materialmente. Você imagina o sofrimento desse povo, quer dizer, numa encarnação você pode mudar muita coisa na sua vida. É o que aconteceu com Emmanuel lá atrás, né? Ele teve que reencarnar como Exatamente. escravo. E ele foi um escravo útil, né? Ele ensinou, pôde ensinar. Aqui é a mesma história, se repete, né? Aqui, claro que foi antes, se repete antes, né? Que não foi depois do Cristo.
O que a gente está falando aqui é antes. Mas, na verdade, o que repetiu foi a história do Publio Lento, né? Era uma outra fase da história. Essa aqui, a gente vê exatamente acontecer como aconteceu com Emmanuel. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com seus luminosos ensinamentos, mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos. Eles não precisavam ter passado por isso. Eles poderiam ter feito, como eles estavam, na época, bem preparados intelectualmente, pensando, eles poderiam ter feito isso de forma diferente. Não pelo sofrimento amargo do cativeiro, mas eles poderiam ter feito trabalhos importantes com liberdade, com a liberdade de fazer o progresso de Atenas, por exemplo, de progredir Atenas. Mas eles tiveram que passar por essa provação. Por isso que nós estamos aí rodando piorra, ou patinando, né? Ô, Daniel, se eles tivessem apoiado Sócrates, porque eram os pares de Sócrates, eles eram do mesmo meio ali. E aí, condenação veio do poder da época, porque, né, exigiu isso, porque ia contra os interesses, né, do poder. E eles se renderam ao poder e não à verdade, né? Eles poderiam ter escolhido a verdade, como o Sócrates, e ficado do lado dele. Aí seriam todos condenados a cicuta, mas se fosse o único caminho, mas em nome da verdade, eu acho que isso aí já teria mudado muita coisa na história. Então, quando fala que ó, o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, já podia vir lá da época do Sócrates mesmo, se ali tivessem tido uma atitude diferente, né? Porque eles não estavam ali com ele por acaso, né? Sócrates poderia não ter morrido nesse Uhum, processo aí. Ele poderia uhum. ter realmente atingido as mentes ao raciocínio maior, compreensão, mas mesmo sendo Atenas preparada, os melhores, assim, vamos dizer, exemplos mundiais é Atenas. Tanto na Constituição de cidade hoje a gente vê muito isso ser operante, né? Por exemplo, a arquitetura vê muito a parte de urbanismo, com conhecimento de Atenas. Depois vem mais na frente os pactos que eles fizeram com relação às cidades, com função em cima disso, da participação de Sócrates, da participação de Platão, na questão da democracia, da cidade, sabe? Então, isso tudo é muito importante na Constituição de nossas cidades hoje. Mas a gente deturpou muito, até hoje as cidades são deturpadas. Daniel, você está sem imagem. Estou sem imagem? Uhum. Então desapareci. E agora? Agora deu. Aí nesse sentiu saudade, onde que o senhor tá? Onde E eu eu pensei estou? assim, ele tá lá, ali no quarto, sumiu, vou ter que ir atrás. Ele estava falando, pode falar em qualquer lugar, né, Inês? É verdade. Estou aqui, meu bem, estou aqui. Então, gente, olha, se a gente vê aqui uma grande história para nos servir, né? Para que a gente comporte melhor na a nossa doutrina espírita, com as ideias que avançam o movimento, que as ideias possam ser consideradas progressivas, né? As ideias têm que ser. Então, às vezes, não estacionar o movimento espírita, não estacionar as ideias,
porque nós vamos responder com certeza quando nós estacionamos e fazemos patinar. Então, é melhor a gente adotar um princípio assim, de fortalecer o pensamento. Eu acho que esse grupo aqui tem essa função, né, da gente pensar mais amplamente doutrina espírita, pensar mais o que ela nos dá, nos oferece, para que a gente não repita o que a gente já vem repetindo aí há séculos. Com certeza a gente estava nesse cenário. O cenário não é diferente. Então, a semana que vem a gente vai falar sobre Carlinha, Roma. deixa só eu fazer uma pergunta. Não precisa responder hoje, não. Até para eu e mais pessoas ficarem pensando e depois você responder para a gente. É que a gente está falando aí de grandes personagens que vieram ao longo do tempo, né? A gente tem Sócrates, a gente teve Jesus, teve o Allan Kardec, o Chico, e hoje, se a gente for olhar assim, não que eu consiga identificar, mas não tem uma personalidade que vem fazer algo que faça diferença, pelo menos não que a gente consiga perceber, né? Eu fico pensando assim, como que seria se a gente tivesse o Sócrates hoje, com a maturidade que nós temos? Porque eu entendo que os espíritos daquela época que viviam ali, a maioria deles eu acho que já nem estão aqui mais, dependendo do nível de evolução desses espíritos, né? E que como que naquela época ele falou uma linguagem, vamos falar assim, alto nível, né? E ainda teve pessoas para absorver e de alguma maneira dar continuidade. E hoje nós não vemos isso. Até recordei aqui que o Emmanuel já está encarnado, né? Dizem que no Brasil já há algum tempo e deve estar fazendo com certeza o trabalho dele, mas como alguém comum ou não tão notório, né? Como foi o Chico, como foi os outros personagens que vieram. Eu olho assim, né, na época do Chico, eu acho que talvez ele tenha, com certeza, ele sofreu menos preconceitos e mais aceitação e mais pessoas seguindo ele do que foi Sócrates, do que foi Jesus na época, né? Assim, foram pessoas que vieram numa época muito dura. E hoje nós não temos essas personalidades tão fortes, tão marcantes, para saber como que seguiríamos, né? Pelo contrário, hoje às vezes a gente vê personificação de personagens, né, com uma personificação até negativa, no sentido de estimular o ser humano, os indivíduos. Aí a minha pergunta é, assim, não sei se tem resposta, inclusive, mas por que não? Não teremos mais, assim, ou não estamos no momento de ser capaz de identificar e de seguir, ou a gente não precisa mais disso, entendeu? Por que que hoje nós não temos alguém notório, assim, né, nos últimos tempos que faça essa diferença em levar o cristianismo, né, em levar a boa formação espiritual dos indivíduos? Está pulverizado, né? Então a gente Então, isso é que eu precisa. percebo, assim, hoje são pequenas comunidades, e aí eu não sei se tem a ver, essa que é a minha dúvida, com o nosso momento, assim, o porquê disso, sabe? Se existe um... Valquir, nós estamos no laboratório da liberdade. Então, o laboratório da liberdade, para que as pessoas saibam usar aqueles princípios que Sócrates colocou da liberdade de cada um. Então, isso está sendo obedecido. Então, por isso que nós temos aí tantas, vamos dizer, eclosões, né? Vamos dizer que nós estamos numa fase de eclosões, mas isso vai ser contido. Como? Pelas consequências. As consequências virão para esses, por exemplo, que usam mal a liberdade hoje. Então, por exemplo, com o próprio corpo, o uso de drogas, problema maior que hoje nós temos, né? Isso vai dar uma consequência, serão idosos muito sofridos, nós teremos um momento muito difícil. Então, pode vir aí momentos expiatórios, dificuldades maiores da sociedade. Você nota que a nossa população ela está cada dia mais velha, envelhecida, menos encarnações, mais envelhecimento, ainda numa quantidade não proporcional. Então, o crescimento ainda da população tende ainda a subir mais um pouquinho, mas depois ela vai descer, ela vai fazer uma curva. Aí, com a curva, mais velho, o povo mais velho. Então, vamos chegar aí um índice de 50% de mais velhos e 50%
mais de 60 para baixo. Então, isso é grave. É grave porque o idoso ele vai ter dificuldade de sobrevivência. Então, o sofrimento tende a aumentar nessa linha de resposta daquilo que nós já viemos fazendo com o próprio corpo. Então, esse é o momento, talvez, das nossas provações, e não receber mais amparo. Mas esses espíritos que você está querendo saber, eles agirão no momento certo, pode ter certeza. Hoje talvez seja mais disseminado, e de repente faz até mais sentido se a gente pensar que a informação chega mais fácil em qualquer lugar, né? E é a questão da liberdade. A gente tem tudo aí que a gente já precisa de esclarecimento, aí fazemos nós o uso que entendemos, né? A Lady Gaga espirra lá, todo mundo fica sabendo, a Lady Gaga espirrou nesse momento. Daniel, eu acho que assim, de uma forma bem resumida, eu diria que nós estamos num momento de decisão, ou seja, cada um tem que descer do muro. É decisão, se você ainda tem dúvida se é adepto do bem ou do mal, você tem que se definir agora, ou seja, você não vai ter uma outra oportunidade pelo momento de transição que a gente está passando, você tem que se decidir, você tem que ou vai ou fica. Então, Ou vai ou... a gente não precisa de mais de um Chico para nos ensinar, porque tudo que a gente precisa está aí às claras, ou seja, eu vejo que o Consolador tirou totalmente o véu. Ou seja, hoje o Amaro não tem desculpa para não fazer aquilo que ele já sabe que tem que fazer e que dá conta de fazer. Terceira revelação, eu concordo plenamente. O nosso trunfo Hoje agora é não. a terceira revelação, não tem mais o que revelar. O que a gente precisava saber e ouvir, a gente já tem tudo disponível. Ou seja, é você se definir, ou seja, você fica ou você vai. Eu vejo assim de forma bem sucinta. É um momento de decisão mesmo. Eu acho que, assim, almas bondosas, como a Valquíria está questionando, sempre vão ter no planeta. Eu acho que talvez, igual o Emmanuel, logo eu acredito que em breve vai se destacar. A mãe do Chico já está reencarnada, eu acredito que logo vai se destacar. Então, assim, André Luiz, eu acho que são almas muito boas e deve ter muito mais que vão se destacando aí, para a gente também não se sentir tão, entre aspas, abandonados. Porque assim, isso me preocupa, porque assim, a gente vê muito hoje o espetáculo do mal, né? A gente vê que, assim, pessoas com más influências, elas têm conseguido, né? Talvez até sem perceber, quando a gente vê esses TikTok, essas pessoas influenciando, né? Talvez até sem perceber a maldade, né? A intensidade daquilo que eles estão pregando. E aí eu me preocupo no sentido assim, eu sei que é decisão nossa e que vai aflorar o que tiver que aflorar e reforçar o que tiver que reforçar. Mas aí eu fico pensando, mas não vale dar uma reforcinho para o lado do bem, sabe? Ó, lembra, você ainda tem esse caminho, você tem essa escolha. E assim, e essa você comparação pode que ficar você fez com o tranquilo. velho aí, eu não gostei, porque eu quero viver 150 anos. Aí você falou que vai sofrer demais, eu fiquei pensando, será? Você pode ficar tranquila que desde a época do Cristo, o Chico falava, né, que a gente está sendo visitado por planetas que querem o nosso bem. Eles estão aqui conosco, só que nós não percebemos, entendeu? Então nós não estamos sozinhos nem interplanetariamente. Não é só pela reencarnação. O interesse desses planetas são imensos por nossa evolução, por nosso progresso. Só que eles têm que respeitar a nossa liberdade, têm que respeitar nosso pensamento, o ritmo de cada um. Não pode assumir a sua posição, entende? Então, por isso que você se sente assim, às vezes sem alguém para te falar o que você deve fazer. Mas é só a gente aprender a sintonizar que a gente conversa com os emissários. Só aprender a ser bom, aí a gente consegue.
Está dentro da casa da gente. Eu acho que está disseminado, assim, está vindo um em cada núcleo familiar, exatamente para não ter um ícone, né? Porque eu acho que já não há mais É, necessidade de ícone. Eu acho que dentro de cada célula familiar tem sempre um que está mais fortalecido no amor e sim, no bem. sim. Que tá identificado. Eu acho que é essa a ideia. Até mesmo porque a gente já tem Personalizar, informação, né? acho que já tem informação demais, né? Então, de vez em quando Pô, tem um que dá um é muito bom, beliscão. troca de ideias é muito bom, né? É muito bom a gente Nós- conversar, é muito bom a Isso. gente conversar com aquele que acha que sabe. É, é ótimo. E o Danielando, Acha que sabe, não sabe nada. Então é muito bom, porque você vai trocando ideias, promove ideias e tudo mais, né? como Então, a o gente já tem a fogão, base, como a gente já tem a base do amor, então a gente sabe, já sabe qual é o caminho. A gente tem a preguiça, né? Mas de vez em quando vê uma é, coisa meio desequilibrada, a gente sabe que está desequilibrado. Então, cabe a gente, né? A buscar. ó, vamos lá, gente, ó. Tempo nosso foi feijão, pastel. Vamos comer pastel. Tchau, tchau. Vamos Bom comer fim de pastel. semana Tchau, para tchau, todo mundo. Bom gente. final de Boa semana para semana, todos. viu? Beijo no coração de Fiquem Bom com vocês. Deus. domingo, Ótima tchau. semana, Tchau, bom te gente. ver, Bom final de Flavinha. semana.